Eu quero que abram comigo a palavra de Deus em Gênesis capítulo 6, primeiro livro da Bíblia. Eu lerei alguns versículos do capítulo 6 e depois alguns versículos do capítulo 7. No capítulo 6, eu leio de 5 a 14 e depois o 22. No capítulo 6, versículo 5 em diante, nos diz assim: Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. E eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste. Nela farás compartimentos e as calafetarás com betume, e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Versículo 22. Assim fez Noé, consoante a tudo que Deus lhe ordenara. 7:1. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. Vou ler 5, 6 e 7. E tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. Tinha Noé 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, ele com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Estes versículos são a base para a nossa meditação nesta hora. Eu quero pensar com os irmãos, com os amigos e muito particularmente com Ari e Zilma, neste tema, uma família que se destacou. Estamos vendo aqui a respeito da família de Noé. E eu chego a esta conclusão, que aquela família se destacou. Eu creio que todos aqui conhecem a história bíblica daquele tempo de Noé. A situação na época de Noé era terrível. Só para lembrar, nós temos aí no versículo 5 do capítulo 6, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Aí vem o versículo 11.
a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Versículo 12. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Já imaginaram a situação? Deus resolveu acabar com tudo. E o texto nos diz que Noé achou graça diante de Deus. Graça, teologicamente, é favor imerecido. Noé achou favor em Deus. Ele não merecia como humano, mas Deus foi gracioso para com ele. E deu toda aquela ordem a respeito da construção da arca, o que ele deveria fazer, e tudo foi feito conforme Deus ordenou. E a palavra de Deus nos fala que no dia 17 do segundo mês do ano, começou a chover. Diz a Bíblia que foram 40 dias e 40 noites de chuvas torrenciais. Noé, a esposa, os 3 filhos e as 3 noras, 8 pessoas dentro daquela arca com os animais. Ficaram do dia 17 do segundo mês do ano, dentro daquela arca, até o segundo mês do ano seguinte. O primeiro mês do ano seguinte. Durou cerca de 10 meses. Já imaginaram uma coisa dessa? Dentro daquela arca, com aqueles animais. Não tinham condições de sair. Durante 150 dias, a terra ficou coberta de água. Depois é que foi abaixando. Cerca de 10 meses se passaram quando eles puderam então sair. Esta história de Noé, eu a revivo hoje com os irmãos, procurando compartilhar com os senhores, pensando no Ari e Zilma, pensando nas famílias, pensando na situação do mundo. E eu gostaria de destacar aqui algumas verdades que chamam a minha atenção. A primeira delas, Noé era um homem diferente. Era pecador? Sim, sem dúvida. Todos os seus queridos pecadores. Mas eu vejo que ele era de fato um homem diferente. Os irmãos podem observar aí no versículo 9. Diz assim: eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Curta a sua biografia. Mas eu nunca vi tão recheada de verdades profundas. Eu quero que gravem isto. Uma pessoa diferente. É isto que nós estamos vendo aqui. Noé, no meio de um povo violento. Seus contemporâneos eram violentos. No meio de um povo corrupto. Os seus contemporâneos eram corruptos. Havia maldade. Noé não fez parte do estilo de vida daquelas pessoas.
fiquei observando, meus prezados, na Bíblia, as pessoas diferentes que passaram por aqui, que estiveram nesta terra. Nós poderíamos citar Jó, Daniel, na época do Nabucodonosor, Sadraque, Mesaque, Abednego. Nós poderíamos citar Ana, a mãe do profeta Samuel, a juíza Débora, juíza de Israel, Maria, a bendita Virgem Maria, que foi usada para que o Deus Filho tomasse a forma humana. Pessoas diferentes, não pessoas impecáveis, mas pessoas diferentes, no meio de uma sociedade suja. Pessoas diferentes. Há uma passagem na Bíblia, se quiserem ler, ela está em Ezequiel. Nós temos em Ezequiel capítulo 22. Eu vou ler apenas um versículo. A situação da nação era das piores, na época de Ezequiel. Era terrível. Estavam provocando o Senhor Deus. E Deus, tendo paciência, para não acabar com eles de uma vez. Aí vem este versículo que eu leio, Ezequiel 22, versículo 30. Diz assim: busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Estão vendo? Deus não queria derramar a sua ira sobre aquele povo. E ele está dizendo que ele procurou, ele buscou alguém que se colocasse na brecha, para que a ira dele não chegasse às pessoas. E o texto diz, ele não achou ninguém. Não achou ninguém. Que coisa triste. Quando Deus não acha ninguém num país, não acha ninguém numa família, para que esse impeça o juízo de Deus sobre pessoas tão depravadas, ímpias, corruptas. Mas nesta época, Deus encontrou Noé. No meio de toda a corrupção. Uma palavrinha tão comum hoje, né? No meio de toda a corrupção, da violência das maiores, do desrespeito total, havia alguém diferente. Meus prezados, eu creio que todos concordam comigo. Num contexto assim, ser diferente é dificílimo. Nós ouvimos tantas pessoas dizerem, eu não aguentei. A pressão foi muito grande. Os empurrões para eu tomar também o caminho da imoralidade, da corrupção, da sujeira, do desrespeito, eu não resisti. Quantas vezes ouvimos isso? Eu posso afirmar, nós podemos crer, que Noé também, com certeza, foi pressionado. Vizinhos, amigos, contemporâneos seus, mas ele permaneceu. Mas há uma segunda coisa que eu quero destacar. A primeira é esta: Noé era um homem diferente. A segunda, a família de Noé era uma família privilegiada. Isto, Aris, Ilma, me chama muita atenção. Família privilegiada. Quando o texto nos diz, no versículo 9, aí, terminando,
Noé andava com Deus. Já imaginaram? Ter na igreja pessoas que resolvem andar com Deus. Ter no meio político pessoas que tomam esta decisão, custe o que custar, eu vou andar com Deus. No comércio, nas empresas, no lar. Se você não quer, eu quero. Andar com Deus. Meus prezados, quando eu vejo isto, e tomo a família de Noé como uma família privilegiada, muita coisa me vem à lembrança e ao coração. Aí no capítulo 7, o versículo 5 diz assim: tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. A esposa olhava para Noé, os filhos olhavam para Noé, as noras olhavam para Noé, e viam nele uma pessoa comprometida com Deus, uma pessoa que levava a sério a pessoa do Deus eterno. Já imaginaram uma coisa desta? Ari estava dizendo para Zilma que ele aprende muito com ela. Nós ouvimos isso há pouco. Imaginem bem, o casal, a esposa e o marido, eles dizerem um para o outro do exemplo que eles recebem. Há falhas, eu vou repetir isso sempre, mas há comprometimento com Deus, há seriedade com Deus, há permanência com Ele. Eu creio que aquele sogro, Noé, esposo, pai, ele mostrava diferença para os seus queridos. Isto me lembra, não precisam abrir, mas eu tenho aqui Jó, que me impressiona o procedimento dele para com a família. A Bíblia diz, no primeiro capítulo, seus filhos, os filhos de Jó, iam às casas uns dos outros. Eram 10 filhos. Eles iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez. Mandavam convidar as suas 3 irmãs, eram 7 homens e 3 irmãs, 10 filhos, para aquela festa. Agora o versículo 5 diz assim: decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada, oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia, olha o que Jó dizia no seu coração: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Talvez. Ele não tinha nem certeza. Nas festividades, pode ser que meus filhos tenham ofendido a Deus. Então eu quero prestar um culto para que haja um acerto de contas e eles não carreguem pecado. A preocupação daquele homem com Deus. Ele sabia que tudo dependia de Deus, portanto, ele não admitia de forma alguma que qualquer pecado, qualquer erro, bloqueasse a comunhão deles com Deus. A família era privilegiada, a família de Noé, como a família de Jó e outras famílias. E eu creio, Ari e Zilma, como vocês dois, como uma família. Em terceiro lugar, meus prezados, eu fiquei pensando
Noé preocupava-se com a sua família. No versículo 1 do capítulo 7, diz assim: disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa. Entra na arca, tu e toda a tua casa. Aqueles que estão familiarizados com a Bíblia se lembram de que lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, vai falando a história de várias pessoas, homens e mulheres, que procuraram viver com Deus. E lá cita Noé. E no registro sagrado, nós lemos: Noé aparelhou uma arca para a salvação de sua casa. Então, eu justifico isto com este tema que estou dando. Noé se preocupava com a sua família. Porque o autor da carta aos Hebreus, séculos depois, fez este registro. Que o Noé, ele aparelhou uma arca para a salvação da sua casa. Meus prezados, não é novidade para nenhum aqui que as famílias estão perecendo num dilúvio de imoralidade, de incompreensão, de desrespeito, de infidelidade. As famílias estão perecendo nesse dilúvio. Estão se desmoronando. Há muitos anos, eu li em um dos livros do reverendo Walter Trotsky. Naquele livro, ele citou algo interessante. Reverendo Walter, na época, muito envolvido com trabalho com casais, com famílias, com jovens. E ele fez um trabalho todo especial, falando sobre este assunto de fundamental importância, que é a solidez do lar, a permanência, a fidelidade dos membros da casa, fidelidade entre si, fidelidade ao Senhor Deus. E ele estava dizendo a respeito, e ele usou até na época, eu me lembro, ele usou a figura geométrica de um triângulo. E estas três partes do triângulo, ele colocou na primeira amor, na segunda casamento, e aqui, amor, casamento, e depois ele fala a respeito da parte de sexo. Se eu não estou enganado. Amor, casamento e sexo. Porque há uma inversão de ordem, né? Não há? O comum é inverter as ordens aí. Fazer tudo fora do lugar. E ele deu o nome a este triângulo de tenda. Uma tenda. E uma das pessoas que participaram daquele encontro ligou para ele, ele já estava no hotel, depois daquela reunião, e disse: reverendo Walter, a minha tenda foi destruída. Ele usou esse termo, esse vocábulo. Então a pessoa disse: a minha tenda foi destruída. Eu penso até que ele tenha usado o texto de Jeremias, que usa exatamente esta expressão, tenda destruída. Ele, respondendo àquela pessoa, disse: se a sua tenda foi destruída, entre na tenda de Deus.
Olha que sabedoria. Entra na tenda de Deus. Aí nos vem esta verdade, usando a figura do triângulo, Pai, Filho e Espírito Santo. Entre na tenda de Deus. Procure se refugiar na tenda de Deus. Meus prezados irmãos e amigos, as vidas, maridos, esposas, filhos, as famílias que não se refugiarem na tenda de Deus, não irão muito longe. Podem até ir longe em termos de anos de vida conjugal, em anos de vida familiar, mas não irão em termos de alegria, de felicidade, de prazer. Quando nós ouvimos Ari e Zilma dizer, e eu creio na sinceridade deles, sobre a alegria de um com o outro, a felicidade de um com o outro, o andar juntos. E nós só podemos atribuir que eles estão na tenda de Deus. Estão na tenda de Deus. É a única solução, é a única resposta. Jesus disse, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Ele ainda disse, sem mim nada podeis fazer. E eu termino, prezados irmãos e amigos, usando o versículo 7 do capítulo 7, o texto lido, Gênesis 7, 7. Por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, ele com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Nesta conclusão, eu quero lembrar aos senhores que decisão é individual. Eu tenho certeza que Noé não obrigou a esposa a entrar na arca. Os dois não forçaram os filhos a entrar na arca, as noras, não. A Bíblia não diz nada, mas eu afirmo. Impossível. Eu até penso que Noé fez uma reunião de família. Disse a respeito de Deus na sua vida. E afirmou que estava disposto a continuar com Deus, a todo custo. Ele deve ter se dirigido à esposa, perguntando, e você? A minha decisão é esta, e qual é a sua? Eu creio que ela falou, a minha é a mesma. Eu estou do seu lado. Meu compromisso é com Deus, em primeiro lugar. Creio que ele fez a mesma coisa com os 3 filhos e as 3 noras. Por isso, os 8 entraram na arca. Eu digo isto com tranquilidade, prezados, porque eu tenho outros exemplos na Bíblia. Quando a palavra de Deus diz assim, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Deus sabe o quanto eu amo os meus filhos. Genro, nora, netas. Deus sabe quantas orações eu faço por eles. Madrugada após madrugada. Mas eu vou responder por mim. Cada um deles responderá por si. Cada um. Quando Josué reuniu toda a nação para fazer a sua declaração de comprometimento com Deus, ele disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu penso que antes ele conversou com os seus queridos. Ninguém fala, ninguém faz uma afirmação desta sem antes consultar os demais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Noé, a esposa, os filhos e noras
estavam todos com o mesmo propósito. Meus prezados, nesta noite de alegria para todos nós, particularmente com Ari e Zilma, podemos dizer que de alguma forma a nossa vida se destaca entre os nossos contemporâneos? Podemos dizer que a nossa família se destaca entre os nossos contemporâneos nesta sociedade que está enlameada e piorando cada vez mais? Será que podemos dizer? Eu creio que numa noite como esta, decisões são oportunas. Porque senão vamos sair e amanhã, segunda-feira, depois terça, e a vida continua sem nenhuma mudança. Eu creio que é uma noite de decisão. Aproveitando a finalidade deste culto, aproveitando a meditação nas Escrituras Sagradas, cada um olhando para si e fazendo autoavaliação, dizendo para Deus as coisas que precisam ser mudadas, transformadas, e reconhecendo diante dele que não há forças próprias. Quantas vezes nós, maridos, já prometemos melhorias e não aconteceram? Quantas vezes esposas já prometeram, também fracassaram? Filhos já prometeram. Quando nós sentimos que a nossa tenda foi destruída e nos voltamos para a tenda de Deus dizendo: Senhor, recebe-me, muda o curso da minha vida, transforma o meu caminho, dizendo a Ele que não está fácil aqui, e pedindo a Ele que opere no nosso coração e no nosso lar, para que haja no nosso lar manifestações, gotículas do alto céu, no seio da nossa família, nos preparando para a nossa entrada lá, através do Senhor Jesus Cristo, nosso único mediador, nosso Redentor. Diante de tudo isto que nós procuramos apresentar, compartilhar, eu gostaria que houvesse no coração de cada um de nós tomada de posição. A não ser que estejam 100% satisfeitos com a vida que até aqui têm vivido. Se estiverem, prossigam. Mas se não estiverem, eu creio que Deus quer, através de Jesus, realizar algo de sobrenatural para a glória dele e para a nossa felicidade. Amém.